Eu até poderia aproveitar essa oportunidade, senador Aníbal, para conversar sobre um pedido seu em cima de um projeto meu. Pedido que já tinha sido feito pelo líder do governo, nosso senador do Amazonas, e que já foi objeto de audiência pública também, que é o da regularização, da possibilidade de aceitação de diplomas de universidades estrangeiras pelo Brasil, num mecanismo com a participação do Ministério da Educação. É um projeto que eu havia acordado com o ex-ministro da Educação, o nosso Haddad, hoje candidato a prefeito de São Paulo, e que Vossa Excelência pediu para anexar num projeto de regularização de diplomas de médicos. E isto implicará numa paralisação da tramitação, que vai ter que voltar ao início. E sobre isso, inclusive, eu fui convidado, em novembro agora, para fazer uma palestra numa universidade inglesa interessada nessa questão. Mas isso conversamos posteriormente, porque eu tenho certeza que a sua intenção não é reduzir o projeto ao seu início, principalmente sendo um projeto acordado com o Ministério da Educação, pelo menos com o Ministério do Fernando Haddad. E eu tenho certeza que conta com o apoio também do ex-senador Aloysio Mercadante. Mas a intenção hoje é de fazer um pronunciamento provocativo. Algumas coisas estão me aborrecendo sobremaneira. Eu estou desenvolvendo, senador, uma implicância muito grande com os eufemismos que tomaram conta do vocabulário administrativo no Brasil. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o glorioso e inefável Partido dos Trabalhadores, reintroduz, e agora em grande estilo, aos usos, costumes e discursos políticos, um dos piores defeitos do caráter pátrio, o emprego do eufemismo. Essa figura de linguagem ou recurso estilístico que serve tanto para encobrir o preconceito racial ou de classe, como para dissimular, trapacear e ocultar com nuvens róseas a verdade dos fatos. Eufemismo, senador Aníbal, que transforma negros em morenos, porque negro, para os nossos burgueses, bem postados e bacharéis de anel de rubi, é uma ideia pouco agradável. Já moreno suaviza a rejeição. Eufemismo que transforma os trabalhadores, os pobres, os explorados em geral, em menos favorecidos pela sorte. As escravas domésticas em secretárias, os ladrões do dinheiro público em supostos assaltantes do erário e os bicheiros e contraventores, e isto é comum agora nas páginas das nossas revistas e jornais, em empresários dos jogos. Os especuladores, os malandros da Bolsa, são transformados em investidores. A lavagem de dinheiro é chamada de engenharia financeira. Os empregados miseravelmente assalariados dos supermercados são chamados de colaboradores. E patrões se transformam em colegas de trabalho, como os nossos jornalistas tratam os Marinho, os Tivita, os Mesquita, os Frias, segundo uma observação demolidora do jornalista Mino Carta. Pois bem, eis que o já citado glorioso e inefável Partido dos Trabalhadores oferece a sua prestimosa ajuda à coleção de eufemismos que disfarça, distorce, empana a crueza da realidade nacional. Segundo o novíssimo dicionário petista da negação da história, dos fatos da vida e dos compromissos programáticos, conceder
não é privatizar. Concessão é uma coisa, privatização é outra, dizem eles. De que semântica não é capaz esta gente? Por 6 vezes, não por uma, 2 ou 3, mas por 6 vezes, apoiei e trabalhei pelo candidato do PT à presidência da República. No Paraná, nos meus últimos 2 mandatos, governei em aliança com o PT. Nesta casa, sou base do governo Dilma. Isto, no entanto, não me impede, não me inibe ou me descredencia a deplorar não apenas as desculpas piedosas ou a falta de originalidade nas explicações e as tentativas de trapacear a verdade. Não, apenas isso, mas, sobretudo, o fato em si, isto é, as privatizações. E elas são o que são. Privatizações, sem rebuço, sem disfarce, cruamente, verdadeiramente privatizações. E eu sou contra, senador Aníbal Diniz. Há uma anedota que o decoro parlamentar impede-me de contar sobre a mecânica das concessões e das parcerias público-privadas. Quem participa com o quê? O decoro, no entanto, me impede de aprofundar o texto, a explicação, a lógica desta anedota. Caso eu tivesse alguma dúvida, ela se dissolveria lendo as entusiasmadas e até poéticas, ao seu estilo, declarações do senhor Eike Batista, saudando as concessões anunciadas pela presidente Dilma. O senhor Batista, bilionária criação das concessões petistas, parecia surfando nas nuvens, de tão deleitado, de tão alegre, de tão entusiasmado. O discurso é o mesmo de sempre. A velha história da falta de recursos para tocar as obras de infraestrutura, a diminuição do tamanho do Estado, a eficiência decantada da iniciativa privada, o combate ao desperdício e à corrupção, e lorotas da mesma espécie. Houve um momento, lá no passado, que eu imaginei que o PT aprendera as lições das concessões, privatizações empreendidas pelos tucanos. Por exemplo, a concessão das ferrovias ALL e ALIA, hoje um caso de polícia, segundo o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. A concessão de rodovias com imposição de tarifas de pedágio abusivas, transformando as concessionárias em sócios indesejados dos agricultores, dos industriais e dos caminhoneiros. A concessão em várias partes do país dos serviços de energia elétrica e de saneamento, com a acentuada piora desses serviços, ao mesmo tempo a elevação vertiginosa e extraordinária das tarifas. Lá, no meu Paraná, parte da empresa pública de saneamento, a Sanepar, foi privatizada. Embora minoritário, o sócio privado assumiu a gestão da empresa num acordo de acionistas. Com todas as letras, sem qualquer pejo ou escrúpulo, decretou que a prioridade da Sanepar passava a ser o lucro dos acionistas. E tome aumento de tarifas. Quando assumi o governo, em 2003, congelei as tarifas de saneamento e as mantive congeladas por 8 anos, sem prejuízo para a saúde financeira da empresa. O que dá uma ideia do quanto eles inflaram o preço da água e do esgoto para remunerar o tal sócio privado. No capítulo das concessões e privatizações brasileiras, temos ainda 2 ingredientes típicos dos negócios público-privados: o financiamento das privatizações e os contratos de concessão. Como se sabe, o Estado privatiza porque não tem dinheiro para tocar obras de infraestrutura ou comandar os setores de energia, saneamento e comunicações. Mas, como os candidatos às concessões e privatizações também
não tem dinheiro para arrematar as ditas nos leilões, não há problema. O Estado empresta o dinheiro para que a iniciativa privada compre aquilo que o Estado, teoricamente, não teria dinheiro para tocar. Não é piada. Não estou aqui usando a navalha de Ockham para reduzir ou simplificar as coisas. É assim mesmo que funciona. Porque, como ensinava o bom frade, já lá no distante século XIV, a explicação mais simples, geralmente, quase sempre, é a mais correta. O BNDES e os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa também não me deixam na mão e assinam minhas afirmações com os tantos bilhões de reais investidos nas concessões e nas privatizações. Modelozinho interessante, não acham? Senhores e senhoras que me escutam na televisão do Senado por todo o país. Outro ingrediente distintivo, característico desse modelo, são os contratos de concessão. Os concessionários de ferrovias e rodovias, para citar, assumem compromissos de extensão e duplicação de estradas, construção de viadutos, túneis elevados, passarelas, mas fazem o mínimo possível. Só arrecadam e não há quem os puna pelo contrato não cumprido. A intangibilidade das concessionárias é uma cláusula não escrita dos contratos, mas nem por isso deixa de ser obedecida com fervor pelas agências reguladoras. O caos da telefonia celular só recebeu a atenção da Anatel porque os abusos foram muito além daquele índice de abuso que a agência julga tolerável. Senhoras e senhores senadores, na virada da década de 80 e desta para os anos 90, vimos o ascenso que parecia inelutável do liberalismo. Tal qual na porta do inferno de Dante antes gravara-se também nos caminhos dos povos. Entre aspas, abandone toda esperança aquele que aqui entrar. Assim vimos, com tristeza e dor, as velhas correntes social-democratas e socialistas moderadas na Europa, na Ásia e nas Américas cederem, capitularem diante da arremetida dos novos bárbaros. Mas não no Brasil. Aqui, o PT parecia resistir à galopada de godos e visigodos. Por isso tudo, houve um momento que imaginei que o PT seria firme, intransigente no repúdio às concessões e privatizações, especialmente as concessões e privatizações à moda tucana. Enganei-me. Quando reptados pela oposição, especialmente pelas aguerridas bancadas do PSDB, do PSOL, o PT reparte-se em dois. Há aqueles que batem no peito e ufanam-se. Evoluímos, avançamos e comemoram o retrocesso com o fervor dos apóstatas. Aqueles, no entanto, que se refugiam na semântica e de forma até mesmo divertida, cômica, esforçam-se para provar que o lobo é uma inocente e cândida ovelha. Assim, sem oposição, já que toda a mídia atua no coro das privatizações, e a elas não se opõem sequer partidos ditos de esquerda ou progressistas, como o PCdoB, o PSB e o PDT, sem oposição, o governo reedita um dos cânones da desgastada e desmoralizada cartilha neoliberal. Mas a evolução e o avanço do PT e de nosso governo federal não para por aí. Animem-se, privatistas, anime-se, mercado, regozijem-se, transnacionais, que aí vem mais. Uma ideia que não é de hoje e progride, sem muito alarde nesta casa, a privatização da Embrapa. De novo, o eufemismo. Dizem que não é privatização, é abertura de capital.
De novo, a alegação de sempre. A Embrapa não tem recursos. Vamos captar recursos no mercado, abrindo o capital da empresa. Não é preciso mais que 2 singelos neurônios, o Tico e o Teco, para saber que o mercado é esse que vai se apropriar de boa parte da empresa. Esse mercado tem nome. Chama-se Monsanto, Syngenta, Bayer, Cargill, Dow Agro, Ciba-Geigy, Sandox, as gigantes transnacionais do setor que monopolizam a pesquisa e a produção de sementes, defensivos agrícolas, biogenética e atividades do gênero. Pergunta a agrônoma e especialista em biodiversidade, Ângela Cordeiro, abro aspas, considerando a importância da inovação e pesquisa na agricultura para um Brasil sustentável, sem fome e sem miséria, o que esperar de uma empresa de pesquisa cuja agenda venha a ser orientada pelos desejos da Monsanto, Syngenta e Bayer? Segundo ela, se hoje já é difícil incluir na pauta de pesquisa da Embrapa temas como agricultura familiar e agroecologia, imagina o que vai ser com tais sócios. Para ela, a abertura do capital da Embrapa e o inevitável redirecionamento de suas pesquisas caminham na contramão do programa do governo Dilma, que diz priorizar a segurança alimentar e o combate à fome no país. Com toda certeza, a Dulce, a Monsanto e Quetais não estão propriamente interessadas no dístico. País rico é país sem pobreza, sem fome, sem deserdados da terra e sem terras, sem os famosos sem terras. A agrônoma Ângela Cordeiro alerta para outro risco da abertura de capital da Embrapa. Enfim, de sua privatização. A apropriação privada de recursos genéticos depositados no fabuloso, riquíssimo Centro Nacional de Pesquisas Genéticas e Biotecnologia, o Senargem, o acervo do Senargem e os bancos dos demais centros de pesquisa vão se tornar propriedade dos acionistas privados. Tudo o que acumulamos em dezenas de anos de pesquisas, com investimentos públicos, com o suado e sofrido dinheiro de cada brasileiro, tudo isso vai ser entregue de mão beijada para a Monsanto e companhia, ou de uma forma mais direta, para a Monsanto e Caterva. Ou alguém é ingênuo a ponto de achar que as 7 irmãs que dominam a produção de semente e dos chamados eufemisticamente defensivos agrícolas vão associar-se à Embrapa sem a intenção de botar a mão grande, em uma das mais fantásticas acumulações, acervos de pesquisas agropecuárias e florestais do planeta Terra. O jornalista Leandro Sakamoto reproduziu esses dias em seu blog, o blog do Sakamoto, o alerta de um outro jornalista, o Xavier Bartaburu, sobre o desaparecimento do mapa do mundo, da extinção mesmo de cerca de 800 alimentos, dezenas deles no Brasil. Não apenas animais e florestas correm riscos, os alimentos também correm. Alimentos tradicionais que fazem parte da história, da vida, da cultura de povos e que garantem a subsistência de centenas de milhões de pessoas, correm o risco da extinção. Mesmo que aos trancos e barrancos. E graças à teimosia de alguns pesquisadores, a Embrapa tenha ajudado a preservar os alimentos tradicionais. Esta resistência, é líquido e certo, cessará com a privatização da empresa. Afinal, que interesse a Monsanto, a Syngenta, a Bayer teriam no umbu, nas frutas do cerrado, no baru, no berbigão, nas quebradeiras do babaçu do Maranhão, nos índios produtores do Guaraná nativo, no caranguejo aratu dos manguezais do Sergipe,
só para citar alimentos brasileiros na lista de risco relacionados pelo jornalista. Certamente, o mesmo interesse que o mercado tem pelo destino da ararinha azul. Afinal, o que o mercado quer é a transformação do planeta em uma imensa plantation, com soja, milho e algodão, de preferência tudo transgênico, patenteado pelas empresas detentoras da forma de viabilizar essas transgenias. Privatizar a Embrapa, ou como tentam amenizar os pregoeiros, abrir o capital da empresa, sob a alegação de falta de recursos para pesquisas, é mais um desses manjados argumentos de que abusam os liberais todas as vezes que cobiçam um naco de uma empresa pública. De todo modo, faço fé na resistência da diretoria da Embrapa e de seus pesquisadores e funcionários. É uma trincheira em que vale a pena combater. Senhoras e senhores senadores, assim caminha o Brasil. Ou, senador Paim, assim retrocede o nosso Brasil. O economista Paul Krugman, prêmio Nobel, lá dos Estados Unidos da América do Norte, analisando a proposta de cortes de gastos e de responsabilidade fiscal oferecida aos Estados Unidos por Paul Ryan, candidato a vice-presidente na chapa de Mitt Romney, concluiu: parece piada, mas desgraçadamente não é piada. Plagio o Nobel da Economia ao ver esse hilariante debate entre petista e tucano sobre concessões e privatizações. Parece piada, senador Paim, mas, lamentavelmente, não é piada. É o caminho que eles estão traçando para o nosso país.